2026 começou e a pergunta que nós te fazemos é a seguinte: o que vai ser de diferente agora nesse ano? Uma pergunta meio filosófica, né? Então, se você ficou curioso ou quer pelo menos entender o que pode ser de diferente agora nesse começo de ano e ao longo desse ano de 2026, venha que esse vídeo dá preço certo, que nós vamos te ajudar a pensar um pouquinho fora da caixa. Bom, pessoal, esse não é um vídeo motivacional e nem tampouco um vídeo que vai explicar todo passo a passo de um planejamento estratégico. Esse é um vídeo que vai te ajudar a entender o que você pode começar a pensar agora em janeiro de 2026 para que você tenha pelo menos uma noção da onde seguir e o que fazer agora nesse começo de ano. Então, eu quero trazer para você primeiro o entendimento do que você deve começar a pensar. E aí eu vou te mostrar um conceito que nós da Preço Certo falamos há muito tempo, mas que ele vem da escola clássica de administração, né? Que é os fatores de micro e macro ambiente. Então, antes de você pensar o que pode ser de diferente agora em 2026, o que você pode adicionar no seu planejamento ao longo de começo de ano, né? É muito importante você pensar no ambiente que você está. Então, não é a sala que você trabalha, não é nada disso. É o ambiente que a sua empresa está. E quais são as partes envolvidas e quais são os fatores que podem impactar a sua empresa, seja para bem, seja para mal, ok? O que é o microambiente, né? E eu quero que você pense no seguinte: a sua empresa, ela está aqui. O microambiente, ele circula a sua empresa e tem um macroambiente que circula o microambiente. Então, quais são os agentes que compõem o microambiente, né? São os clientes, fornecedores, canais, concorrentes. Então você consegue perceber que dentro da sua empresa existem as partes envolvidas dentro da empresa, como seus funcionários, sócios, todas as pessoas que compõem o quadro da sua empresa. Mas quando você sai do ambiente da sua empresa, existe o microambiente, que é onde estão os clientes, os fornecedores, os canais que você trabalha, os seus concorrentes, todos eles compõem o microambiente. Circulando o microambiente, nós temos um macroambiente, que aí é um horizonte muito vasto, onde a gente pode encontrar variáveis e aspectos políticos, legais, demográficos, culturais, geográficos, econômicos, tecnológicos. Então, são todas as variáveis que a gente não tem o controle de tratar dentro da nossa empresa. A gente não tem poder absolutamente algum. Então, a gente simplesmente combate ou tenta sobreviver. Então esses dois fatores, eles são muito importantes para você avaliar quando você está começando o ano, quando você está fazendo os primeiros passos do seu planejamento. E aí vai te ajudar a responder aquela pergunta, né? O que vai ser de diferente nesse ano, ok? E aí nós temos o entendimento desses dois ambientes, nós sabemos que nós temos que avaliar a nossa empresa, mas além da nossa empresa nós temos o microambiente, que é onde tem fornecedor, concorrente, canal, todo mundo, né? E eu tenho as variáveis que eu não consigo controlar: tecnologia, geografia, política e assim por diante. Então, eu uso esses dois fatores para avaliar, seja numa ótica positiva quanto numa lógica negativa. E aí é onde chega o ponto que eu quero trazer para vocês, que é a ferramenta da análise SWOT. Então, essa ferramenta, alguns de vocês já podem ter ouvido falar há muito tempo, seja na faculdade ou algum curso de gestão, né? Mas ela é uma ferramenta extremamente poderosa para você avaliar o cenário que a sua empresa está. E para que a gente utiliza a análise SWOT, né? Nós queremos encontrar quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do nosso negócio para entender o que pode ser de diferente ao longo desse ano. Então, quando nós somamos a análise de um ponto positivo da nossa empresa em relação ao microambiente, ou seja, meus fornecedores, meus canais de distribuição, os meus concorrentes, a minha empresa em relação aos meus concorrentes, né? E também os meus clientes, a minha entrega, eu tenho uma força, que é onde eu posso capitalizar ainda mais.
Porém, quando eu avalio todos esses fatores numa ótica negativa, ou seja, o que eu preciso melhorar em relação aos meus clientes, em relação aos meus concorrentes, aos meus fornecedores, aos meus canais, eu tenho uma fraqueza. E aí, seguindo na ótica de positivo e negativo, eu olho o macroambiente, né? É onde eu tenho, num ponto positivo, eu tenho no macroambiente uma oportunidade. Então, é uma possível tendência que eu posso surfar, por exemplo. E seguindo nessa linha, eu tenho os pontos positivos e negativos em relação ao macroambiente. Então, o que existe de positivo da minha empresa em relação ao macroambiente, em relação a uma tecnologia, em relação a um aspecto político, cultural, tecnológico, o que existe no mercado que eu posso me aproveitar e eu posso eventualmente, né, capitalizar em cima dessa força. E eu tenho os pontos negativos, que aí eu não tenho controle algum e são ameaças do meu negócio. Então, dessa forma, eu preciso me proteger desses fatores externos, né? Então, quando eu tenho essa visão da minha força, da minha fraqueza, das oportunidades e das ameaças que eu estou de olho, né? Eu consigo trabalhar planos de ação que aí, ao longo desse ano ou ao longo dos primeiros meses, podem me ajudar a ter mais lucro, mais caixa e mais saúde financeira. Então, quando eu avalio esses pontos, a próxima etapa que eu preciso seguir é cruzar. Então, o que eu tenho de força que eu posso cruzar com uma ameaça ou com uma oportunidade? O que eu tenho de fraqueza que eu posso cruzar com uma ameaça, com uma oportunidade, para dessa forma eu conseguir entender o que eu tenho que fazer? Eu posso muito gostar de um hobby, será que esse hobby ele não pode ser monetizável, por exemplo, e dessa forma eu ganhar dinheiro? Eu vou tentar cruzar a minha força como oportunidade. Então, se eu sou uma empresa que tem uma distribuição própria, mas eu sou muito, muito ruim com tecnologia, eu não sei nada de internet, eu não estou no online, por exemplo, uma oportunidade aí para o online. Talvez eu possa crescer ainda mais com a minha produção própria, né, no online. Então, eu posso explorar isso. E através do cruzamento desses fatores, eu consigo obter ações que vão me ajudar a entender a minha empresa como um todo. Então, quando eu faço esse cruzamento entre todos esses aspectos positivos, negativos, internos e externos, eu vou ter ações que vão me ajudar a entender o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso manter, o que eu preciso focar mais para crescer ainda mais e o que eu preciso tomar alguma providência, porque isso é um risco para o meu negócio. Então, aqui no meu slide eu estou mostrando para você o que deriva do cruzamento dessas forças, né? Então, quando eu tenho uma força que ela é cruzada com uma oportunidade, eu vou gerar ações de desenvolvimento. Quando eu tenho uma força que ela é cruzada com uma ameaça, eu tenho uma ação de manutenção. E quando eu tenho uma fraqueza cruzada com uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade de crescimento. Ao passo que quando eu cruzo uma fraqueza, que é algo negativo em relação ao microambiente, com algo negativo do macroambiente, eu tenho uma ação de sobrevivência. Então, dessa forma eu consigo priorizar o que pode ser de diferente. Não vai adiantar se eu olhar apenas ações de desenvolvimento e crescimento dentro do meu negócio. Eu tenho que avaliar riscos a todo momento. É por isso que aqui na Preço Certo nós falamos que os lojistas eles não são sellers, eles não são vendedores apenas. Vocês são gestores, vocês têm que avaliar o cenário da empresa de vocês, vocês têm que pensar no crescimento, vocês têm que pensar nos riscos. Então, quando eu estou iniciando um planejamento da minha operação, eu tenho que entender o contexto que a minha operação está, o ambiente que a minha operação está, para que dessa forma eu consiga pensar não só os fatores positivos, afinal todo mundo quer vender mais, todo mundo quer ter mais dinheiro no bolso, mas ao passo que eu tenho que minimizar riscos, porque amanhã pode acontecer alguma catástrofe, algum evento externo que eu não tenho nenhum controle e toda a minha produção parar, todas as minhas vendas parar. Então, a continuidade da minha empresa é o principal, beleza? E aí, eu posso te dar 2 exemplos. E esses 2 exemplos são os seguintes. Eu peguei um cenário aqui, que é bem comum acontecer aqui na Preço Certo, né? Que o lojista, em relação ao seu microambiente, né? Ele não tem nenhum controle dos números dele. Então, seja em relação aos fornecedores, aos clientes, aos concorrentes, aos canais, ele não tem nenhum controle disso. Isso é um ponto, é uma fraqueza da operação. Só que um evento que é externo, que tende a ser negativo para a empresa dele, é a reforma tributária.
Então, ele não tem nenhum controle sobre a reforma tributária, ele enxerga esse fator como algo negativo, afinal, tem split payment, eventualmente vai ter um aumento da carga tributária para algumas categorias, então ele vai enxergar isso como uma ameaça e ele deve se proteger. E também, em relação ao macroambiente, é a existência da Preço Certo. Então, ele sabe que a Preço Certo existe, ele acabou de assistir esse vídeo, e a Preço Certo é um fator externo à empresa dele. É um aspecto tecnológico, uma solução tecnológica que pode ajudá-lo a ter mais lucro e mais caixa. Então, ele tem aqui dois cenários. Ele tem um cenário positivo do macroambiente e um cenário negativo do macroambiente. Ao passo que, quando ele cruzar com algo negativo do microambiente, ele pode ter algumas ações. Talvez no cenário negativo da fraqueza cruzada com a oportunidade, ele pode conhecer a Preço Certo e virar nosso cliente. Mas quando ele pega esse algo negativo, a fraqueza, e cruza com uma ameaça, talvez ele busque um consultor tributário, uma contabilidade especializada na reforma tributária que o ajude a passar por esse processo, né? E talvez dessa forma a empresa dele conseguir sobreviver ao novo ano e as mudanças fiscais e contábeis que estão chegando ao longo desse ano também. Beleza? É uma forma de pensar o que pode ser de diferente ao longo do ano também. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco fora da caixa, a entender que no começo de um ano não basta eu entrar no modo automático e fazer os mesmos processos que eu fiz no ano passado sem nenhum planejamento. Esse vídeo ele não vai substituir todo um planejamento estratégico e financeiro da sua empresa, afinal, eu nem falei de toda a estratégia, da definição das metas. Eventualmente, nós vamos fazer um treinamento sobre isso daqui a algumas semanas, né? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui na parte de aulas ao vivo, né? Nós fazemos muitas aulas e provavelmente as próximas aulas que vão vir vão ser nessa linha, mas com uma análise SWOT, com avaliação nos ambientes interno, externo, micro e macro, e o cruzamento dessas forças, né, eu consigo entender pelo menos o que pode ser de diferente, e não tirar da minha cabeça o que eu acho que precisa mudar, porque dessa forma também eu consigo priorizar todas essas ações. E aí isso vai ficar um assunto para um outro vídeo também, beleza? Bom, se vocês quiserem conhecer o Preço Certo, nós conseguimos ajudar vocês, não só no entendimento do que pode ser melhor dentro da operação, porque além da tecnologia, nós conseguimos entregar algo a mais para te ajudar a entender o que você pode fazer de diferente nesse ano para ter mais lucro e mais caixa. Então, convido vocês a conhecer a Preço Certo, e se vocês não são inscritos, se inscrevam. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha que errou em 2025, o que pode ser melhor agora em 2026, e também se esse vídeo te ajudou, beleza? Deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau.